toda a obra, todo projeto que eu vou realizar aqui na terra, que eu considero que é um projeto de Deus, que envolva as minhas ações, seja oração, seja evangelização, seja uma visitação, seja um aconselhamento, na verdade é simplesmente uma resposta humana aos anseios divinos, ou seja, Deus está me direcionando a fazer isso. Glória, Senhor. Toda a glória é de Deus. Amém. E o nosso privilégio é sermos tão somente usados por Deus. Jesus nunca demonstrou nenhum tipo de interesse por realizar nada que não fosse a vontade revelada de Deus. Nós encontramos em João 8:29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nunca, nada na vida de Jesus dava errado, porque Jesus fazia sempre aquilo que agradava ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. O nosso maior desafio, irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, não é levantar num domingo como esse, frio, né, que poderíamos estar domingo e pegar a Bíblia e vir para a igreja. Não. Nosso maior desafio é buscarmos a vontade de Deus. Amém, Senhor. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós sofremos muito menos, porque nós trocamos as nossas ansiedades por um momento de compartilhar com Deus, ante o nosso desespero de ver Deus salvando, né? Como eu vi a irmãzinha ali orando para Deus abençoar os bisnetos dela. Nosso maior desafio, irmãos, não é ler a Bíblia em um ano, porque tem muitos que leem e ficam, eu li a Bíblia esse ano, ficam vaidosos por isso. Nosso maior desafio é a cada dia buscarmos a vontade de Deus. Amém. 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 Qual é a tua vontade para a minha vida? E isso se descobre através da oração. Amém, Jesus. Porque a oração não é um mero trabalho. A oração é uma entrega da minha vida que eu faço a Deus para cumprir um propósito que está no coração dele. Oh, glória, amém. Oração é isso. Oração é entrega, é uma entrega da minha vida, onde você vai entregar 1 hora, 2 horas, 3 horas a Deus, para que Deus cumpra o propósito dele. Jesus disse: e aquele que me enviou sempre está comigo. Amém. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se eu perguntasse para você, para mim, eu tenho feito sempre o que agrada a Jesus, talvez nós iríamos deixar um questionamento. Mas não somos crentes, não somos salvos e remidos no sangue do Cordeiro, não entendemos que Deus tem nos levantado para orar por essa cidade. Percebe, irmãos, que nós não temos essa convicção, essa certeza? Sabe o que falta? Mais oração, mais comunhão, mais entrega, mais dedicação a Deus. Nós precisamos orar. Amém. Nós precisamos nos entregar a Deus. Precisamos entender a respeito da oração, irmãos, que a oração não é apenas um instrumento para gerar, mas a oração é uma porta por meio da qual nós entramos para estarmos diante de Deus e ouvirmos Deus falar. Temos claro na nossa mente e no nosso coração a vontade dele para cada ação que nós precisamos ter aqui nessa terra, seja como filho, como pai, como educador, como empresário, como pastor, como avô, como avó, como sogra, como sogro. Descobrimos a vontade de Deus. Qual era o segredo de Jesus fazer sempre o que agradava ao Pai? Era o conhecimento que ele tinha da lei de Moisés? Era porque ele havia recebido uma educação religiosa impecável de José e Maria? Afinal, por que Jesus conseguia fazer sempre o que agradava ao Pai? Por quê? E muitas vezes nós temos uma expressão na Bíblia e nem muito poucos compreendem. Jesus se referia a ele como filho do homem. Como filho do homem. E essa expressão ela é uma expressão muito interessante e profunda. Quando Jesus se refere assim, ele está dizendo: olha, lembre-se o que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, quer dizer, tomaria de volta essa autoridade que Adão transferiu para Satanás. Então, o Filho do Homem é Deus encarnado, que desce à terra
para tomar de volta a autoridade que Satanás tomou de Adão como homem. E agora, após ele ressuscitar, ele diz assim: todo poder me foi dado, Amém, Senhor. nos céus e na terra. E as palavras que se seguem são tremendas. Ide. Ele está dizendo assim: olha, a mesma autoridade que Adão tinha de governo, que ele perdeu, o Filho do Homem resgatou essa autoridade. Aleluia. E agora eu estou liberando para vocês essa autoridade. E vocês vão entrar nas nações, nos reinos, vocês vão entrar em todos os lugares e pregar o Evangelho e fazer discípulos. Glória. Jesus, ele fazia sempre o que o Pai lhe agradava. Amém, Jesus. O segredo, sabe onde estava? Na sua vida, no seu estilo de vida. O segredo estava na forma como Jesus vivia. Jesus vivia em comunhão com o Pai. E nós vamos encontrar alguns textos. Não vai dar tempo dos irmãos abrirem, mas eu vou citar alguns textos aqui. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E ali orava. Levantou de madrugada, foi para um lugar deserto, sozinho, e ali orava. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Um homem tão ocupado como Jesus, né? Cercado pelas multidões, ele sentia necessidade de se isolar, de ter um tempo com Deus, sozinho. Encontramos ainda em Mateus 14:23, e despedidas as multidões, olha que interessante isso, eu estava no meio da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde estava ele só. Eu não sei como é que foi feito esse registro, né? Mas, irmãos, Jesus estava no meio da multidão, ocupadíssimo, atarefadíssimo. Agora é hora de orar. Então vou me isolar para orar. Jesus ia orar. Agora é momento de orar. E muitas vezes nós deixamos de orar para estar no meio da multidão. Nós deixamos de orar para atender, irmãos, as necessidades humanas. Quando alguém me diz assim: pastor, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, normalmente pergunta assim: o que você faz das 2 às 5 da manhã? Jesus tirava um tempo para orar. Se eu perguntar para você, naturalmente, Jesus precisava orar? Não, ele não precisava. Mas ele necessitava. Porque toda inspiração para manifestar a glória de Deus entre os homens, para trazer palavras de revelação aos homens, para curar as pessoas, para trazer o reino de Deus aos homens, Jesus recebia, não era nos livros de Moisés na lei, mas era na oração. Amém, Senhor. Agora é o momento. Filho, agora eu vou te levar pelas ruas da Palestina, e você vai encontrar uma multidão, e no meio daquela multidão vai ter alguém lá que vai clamar como toda a multidão, e você vai parar para atender aquela pessoa. Estratégia. Que negócio é esse? Jesus deixar de estar com a multidão para atender uma pessoa, irmãos. Estratégia, essa é estratégia. E nós não entendemos isso. Nós temos o nosso coração convertido, entregue ao Senhor, mas estamos muito limitados ainda para compreender essas coisas. Às vezes nós estamos preocupados em apresentar, o fruto do nosso trabalho como algo expressivo para os homens, mas nós estamos preocupados em buscar a vontade de Deus para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus quer. Nós temos levado um fardo que muitas vezes não é nosso, uma carga que muitas vezes não é nossa, mas nós não aprendemos ainda a transferir isso para o Senhor, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Nós precisamos parar para orar. Um outro texto, Marcos 6,46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. É interessante que Jesus está com a multidão, com as pessoas ali. Olha, meus filhos, tudo bem? Deus abençoe vocês, né? Eu não sei como ele fazia, mas agora no momento de orar, não precisa orar.
Eu creio que havia ali muitos pedidos. Senhor, me atende, dá mais um minutinho aí. Agora não, agora eu vou orar, agora não vou orar. É difícil isso, já pensou, irmãos? Mas nós precisamos ter essa visão. Por que Jesus orava tanto? E por que Jesus, tudo aquilo que ele fazia, havia um resultado? Porque Jesus orava. A oração, ela vai clarificar os propósitos de Deus para a igreja, para a minha vida. Ela vai me fazer a produzir frutos. Um psicólogo americano foi fazer uma experiência sobre o nível de satisfação das pessoas. Ele chamou um lenhador e falou assim: olha, quanto você ganha? Ele disse: eu ganho tanto por mês. Aí esse psicólogo disse: eu vou te pagar o dobro para você trabalhar para mim. Você topa?